Eu ficava ouvindo e eu fazia sempre a pergunta assim: o que que você quer no lugar de tudo isso aí que você me falou? As pessoas não sabiam responder. Ela olhava para cima, ela ficava olhando e ela falava assim: não sei. Olha, posso te falar, mais de 95% das pessoas, quando elas falavam de todos os problemas que ela tinha, e eu falava: o que que você quer no lugar disso tudo aí? Não sei. Ou seja, a mente dela estava focada só no problema 24 horas. Essa pessoa nunca pensou na solução ou como sair dali, só que a dor dentro dela gritava tanto que ela vai ao consultório de um terapeuta para ajudá-la. Então Aham. a mente está toda bagunçada, essa pergunta começava a puxar. Ou quando a pessoa já chegava dizendo assim: eu tenho depressão. Aí eu devolvia com uma pergunta, dizendo assim: como você sabe que isso não é felicidade? Aí tinha gente que ria, falava assim: como assim? Não, porque eu sei que é depressão. Tá, mas como é você feliz? Aí ela começava a lembrar dela feliz. E era impressionante que quando ela começava a lembrar dela feliz, ela mudava a expressão dela. Então, quer dizer, às vezes a gente está tão focado no negativo, não dá espaço para o positivo chegar, não dá espaço para a oportunidade. Você falou para ele aqui do salto de fé, né? Fé é força espiritual, todo mundo tem fé. Então a gente tem fé nas pequenas coisas. Só que é muito mais fácil falar isso para os outros do que praticar dentro da nossa própria vida, né? Porque para eu ter fé, as pessoas falam muito assim: eu preciso ter fé para acontecer um milagre. Só que aqui no meio tem uma coisa chamada ação. Se você não tiver movimento, nada acontece para você. Você pode ter fé, você pode orar, você pode acreditar, você pode vibrar, não importa qual religião seja. Se você não tiver religião nenhuma e ainda assim acreditar que vai dar certo, isso aqui é fé. É uma força que você tem dentro de você. Só que para chegar aqui, no objetivo, no milagre, no ponto final que você queira, você precisa ter ação. Tu Você acha que tá precisa faltando se ação em preparar. geral? Sim, porque quando você fala de hábito, que é o que as pessoas mais fazem frequentemente, um hábito negativo, se você não inserir uma mudança de comportamento, que é o movimento, não vai mudar o resultado, porque o resultado vai ser sempre o mesmo. Quando chega essa época do ano, você começa a ouvir as pessoas falando com mais força: o ano que vem eu faço, o ano que vem eu mudo, o ano que vem você vai ver que eu vou arrebentar. Só que o que muda uma vida não é o calendário, são atitudes. De 31 de dezembro para 1º de janeiro é a mesma coisa. É você, com a mesma roupa, respirando igual, às vezes na mesma casa, no mesmo emprego, tudo igual. Só que se eu não mudar uma atitude minha, não é o calendário que vai mudar a minha vida. É minha atitude em relação àquilo que me machuca hoje, que me dói, que me tira dessa zona de conforto. Porque pode parecer confortável, mas ela causa um incômodo. Ela vai fazer você perder alguma coisa. Porque você vai olhar uma hora, você vai falar assim: mas por que eu não fiz aquilo diferente? Se eu tivesse feito... E aí vem um sentimento que ele é muito negativo, te puxa muito para baixo, que é a culpa. Então a culpa, ela dói. Por que eu não fiz? Por que eu não mudei? Por que eu não tomei tal decisão? E se eu tivesse feito, sabe? Aí vem o arrependimento. E aí começa aquela pessoa mais negativa do mundo, que é aquela que pega o copinho de café, que encosta lá perto da máquina e fica esperando chegar alguém que concorde com ela. Então, quando o cara chega, ele vai sempre falar: tá uma bosta mesmo, não tá? Tá tudo ruim, não tá? E aí o outro, às vezes, tá na mesma vibração, fala assim: putz, você precisa ver lá em casa como é que tá. Lá tá pior ainda. E aí os dois entram numa sintonia que parece que virou uma paixão ali, né? Porque eles começam a falar só negativo. Experimenta falar para essa pessoa quando ela diz isso, você diz assim para ela: para mim não. Exemplos, porque tem pessoas que vão passando os anos e elas continuam do mesmo jeito, repetindo os mesmos padrões, querendo os resultados diferentes. Eu costumo falar assim que o nosso pensamento, ele é conhecido pelas palavras que a gente fala. E essas palavras se tornam atitudes, essas atitudes hábitos. E os hábitos constroem o destino, né? Constrói aquilo que você quer a partir de então. Então, se eu quero mexer em alguma coisa na minha vida, é lá dentro. Lá dentro. Você tem que buscar um caminho. Você tem que buscar uma coisa que vai mexer dentro de você, que vai te levar para um novo degrau. Que pode ser pequeno aos olhos de muitas pessoas, mas para você que estava na zona de conforto é gigantesco. Tem um jeito errado de fazer isso, na tua opinião? Eu sinto que quando a pessoa ela tem um hábito e ela quer mudar esse hábito, um dos grandes erros é a gente querer mudar o hábito. A gente vai, na verdade, construir um novo. Imagina uma estrada
Naquela estrada passa caminhão, carro, bicicleta, pessoas. Então ela é uma estrada viva. Aham. Só que eu quero construir uma estrada nova aqui do lado. Eu não quero ficar mexendo nessa. Então eu construo uma estrada paralela. E aí essa estrada velha para de passar carro, param de passar pessoas, caminhões. Essa estrada vai ficando abandonada e começo a passar por essa outra. O que acontece com essa estrada quando não passa mais ninguém, a estrada, o asfalto, o mato vai tomando conta, aquela estrada deixa de existir. E eu criei uma estrada nova aqui do lado. Essa estrada que eu estou falando é uma estrada neural. Então, quando a gente cria um hábito novo, e esse aqui eu vou deixando de fazer, esse caminho que eu vou deixando de fazer aqui, ele vai deixando de existir. Então, só que, o que a gente quer fazer? E de uma maneira muito brusca, eu vou pegar o exemplo do exercício. Passei 20 anos sem fazer exercício. E aí eu quero chegar rasgando na academia, postar foto, colocar para todo mundo, eu quero ver o meu corpo no espelho com o resultado. E aí você frustra a sua mente. Porque ao longo da vida a gente vem frustrando a nossa cabeça. Quando você diz assim, eu vou começar um curso, aí você começa o curso e para. A sua cabeça diz assim para você, ah lá, tá vendo? De novo. De novo. É. Se matricula na academia e não vai. Sua cabeça diz o quê? De novo. Não, agora esse relacionamento vai dar certo. Eu começo um namoro, termina. Sua mente diz... De novo, tá? Tudo que ele começa, ele não vai terminar. Então, quando você, muito motivado, diz, eu vou para academia, agora eu vou fazer, a tua mente diz, aqui que você vai fazer? Você não vai fazer nada, porque eu já estou acostumado que você não vai terminar. Então, a gente vai criando um hábito novo, um pouco por dia, 1% por dia. Então, um hábito novo hoje, o que eu posso fazer de pequeno que já vai me levar para um resultado novo? E a gente vai criando. Eu tenho um hábito assim, por exemplo, eu escrevo muito em casa, gosto de trabalhar em casa. Só que eu tenho um hábito. Se eu levantar e for escrever de pijama, por exemplo, eu tenho sempre a sensação de que eu estou descansando e não trabalhando. Então eu percebi que quando eu vou escrever em casa, vou para o computador, eu tomo banho, coloco uma roupa confortável, claro, mas coloco um tênis. E sento lá no escritório e começo a trabalhar. Para o trabalho. Cheguei no trabalho para minha mente. Eu estou trabalhando, a minha mente fica hiper focada. Quando eu termino, eu estou em casa. Eu tiro esse tênis, tiro essa roupa, tomo banho e aí coloco aí sim o pijamão. Porque daí eu disse o que para minha mente? Agora eu não tô mais acabou, trabalhando. eu não estou escrevendo mais. Acabou. Então, para você criar um hábito novo, a gente pode levar aí, os estudos mais novos dizem que pessoas até 14 dias, outras mais de 200 dias, né? Para criar um hábito novo. Então, é treino, é hoje, mas amanhã de novo, e depois novamente. Então, veio o pensamento, ou negativo, ao contrário daquilo que você quer, você fala, peraí, eu penso assim, eu não pensaria assim, eu penso assim, assim, assim. Então, o ser humano é um animal que pensa sobre o próprio pensamento. Então, a gente consegue pegar o pensamento, colocar aqui do lado e olhar e falar assim, peraí, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou pensando bobagem? Por que eu estou pensando em fazer tal coisa, né? Então a nossa cabeça vai o tempo todo conversando com a gente. Então a gente consegue pegar um pensamento que sabe que ele não é bom para a gente e eu posso reprogramar esse pensamento. Só que daqui a pouco ele volta. Lembra que eu falei que o pensamento é a coisa mais mal educada que tem, que ele chega e não pede licença? E ele vai querer entrar e ele vai chegando. Quando vem esse pensamento e você não educa esse pensamento negativo, por exemplo, de escassez, de que não vai dar certo, de que não adianta porque aqui não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir ser produtivo, vou deixando para depois as coisas todas. Vem esse pensamento, eu vou deixando ele ficar, é como uma visita que está na sua sala, que você quer que vá embora, mas você continua servindo cafezinho, puxando assunto. Se você quer que aquela visita vá embora, a primeira coisa que você faz é parar de servir café, não é? Daqui a pouco você para de puxar assunto. A pessoa parou o assunto, você para também. Porque daqui a pouco ela se toca. Se ela não se toca, você diz, tá tarde já, amanhã eu acordo cedo, né? Não é assim? Então você vai dando sinais. Por que a gente não faz isso com o nosso pensamento? Vem um pensamento negativo, eu paro de servir o café, eu paro de puxar assunto, eu vou dizendo, eu não quero você aqui. E já substituo ele pelo positivo. Recentemente eu estava lendo um estudo sobre a síndrome do impostor. E descobri que eu tenho síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Você nunca acha que foi bom o suficiente. Você acha que aquilo, que, por exemplo, alguém te elogia, você acha que a pessoa está te elogiando porque ela não tem bom gosto. Porque se ela tivesse, ela não ia te dar um elogio.
Eu terminava uma palestra, as pessoas aplaudiam e eu ficava já dentro de mim assim, não foi tão boa, não foi legal, eu deveria ter falado aquilo, deveria ter... Possivelmente, quando eu sair daqui, eu vou perguntar, né, para todo mundo que veio comigo, foi legal, você gostou? E aí, dentro de mim, eu vou falar assim, não, mas não foi legal, aquilo que eu acho que não foi bom aquilo. Sabe quando a mente fica? Então, você vê, o terapeuta está dizendo para você que ele tem uma mente que também ela fica conflitante. Isso é uma síndrome do impostor. A pessoa acha que ela nunca foi boa o suficiente. Eu termino de escrever um livro, eu leio, releio, mando para amigos que são críticos, né? Fala, não, tá bom o livro. Eu falo, não, mas e se mudar isso aqui? Você não acha se a capa fosse assim? Então, aí é uma síndrome do impostor. Então, o que está acontecendo? Não é muita terapia para você chegar a esse ponto. Eu acho que é uma etapa da gente se olhar. Porque a gente não foi educado para se olhar, né? A gente foi educado para olhar o que o outro pensa sobre a gente. Você tá lá criança e a mãe fala assim, o que a vizinha vai pensar de você? O que a sua tia vai falar se você não for na festa? Sua avó vai ficar triste se você não for no aniversário dela. Ah, nesse sentido eu sou um pouco privilegiado, porque eu sempre caguei bastante porque os outros estão pensando de mim. Mas por outro lado... Não é bom? Não é um alívio, assim? Eu acho. É maravilhoso. Tal pessoa vai ficar triste porque você não foi. Ué, mas quem vai ficar triste é ela. Eu tenho minha escolha, meu livre-arbítrio de não ir. Então, se eu escolho não ir, isso dá um alívio. Porque quando você vai sem vontade de ir, você está falando não para você. E toda vez que você fala sim, querendo dizer não, morre um pedaço de você aí dentro. Porque você sabe que você está fazendo errado. Para você. É, verdade. Mas, pô, não é melhor o cara se achar um merda do que ele se achar um deus? Eu acho que os dois extremos são ruins. Porque para eu me achar um merda, eu tenho que me comparar com alguém que também deve ser uma merda. Porque como é que eu vou saber que eu sou ruim? Eu tenho que me comparar. Só isso aí que você está falando, por exemplo. Putz, eu acho que eu não fui tão bem. Ah, tá, entendi. Sua pergunta, tá. Não sei se eu preciso... É a pessoa que se acha muito, entendi. Nesse sentido pode ser sim. Porque a pessoa que se acha muito, que ela é perfeita... ela às vezes se impede de aprender coisas novas. Isso, eu acho que sim. Porque quando você quer melhorar, não aquele perfeccionismo doentio que vai te machucar e tirar você dos eixos, mas o querer melhorar é bonito. Porque você fala assim, e eu sempre pergunto, foi legal? Foi bom? Fez sentido? Você gostou, você leu o livro, mas fez sentido para você? O que te ajudou? Porque sempre vem um feedback, sempre vem uma coisa assim que você fala, pois é, eu não tinha pensado nisso. Aí vem os sinais, que é você aprender a ouvir os sinais. Porque o que são os sinais? Né? Tem uma escritora que chama Catherine Ponder, eu gosto muito dela. Ela tem uma frase que ela diz assim, há pó de ouro no ar para você. E eu gosto muito dessa frase, falo muito ela nos vídeos. Há pó de ouro no ar para você. O que é isso? São oportunidades que vêm. Então há pó de ouro no ar para você, há pó de ouro no ar para mim. Só que eu preciso aprender a enxergar. Porque o cara que só vai olhar para o problema, ele não vai enxergar. Tem o texto famoso de Santo Agostinho, que ele fala que 2 homens estavam atrás das grades de uma prisão. Um viu a lama, o outro viu as estrelas. Então, os dois estavam no mesmo lugar, com o mesmo ângulo, com as mesmas ferramentas, as mesmas possibilidades, as mesmas condições. Só que um olhou para baixo, outro olhou para cima. Então, a gente tem que se perguntar para onde eu estou olhando, para que eu possa enxergar um caminho para sair. Se a gente continuar imaginando que a vida não vai dar certo, que está ruim e está difícil mesmo para todo mundo, que está em crise. A gente cresceu ouvindo isso. Que está em crise, que está difícil, que está complicado, que aqui ninguém vai para frente. Ano que vem, aí muda. Então vai sempre jogando. Então se a gente quer mudar a nossa vida, é criar um hábito novo, na direção de fugir disso tudo. Até daquele miolinho lá que não te fazia feliz. Que é o poder de pular fora quando nada mais faz sentido. Como é que é? Pula fora. O poder de pular fora quando nada mais faz sentido. Quando você fala em mim, basta. Não quero mais isso aqui. Isso serve para tudo, para um relacionamento, para um trabalho, para uma amizade.